E hoje o nosso lugar da fala conversando sobre o pedágio. O pedágio que foi implantado no Paraná há mais de 20 anos, no governo Jaime Lerner, um contrato muito do esquisito que esfolou o bolso do paranaense por todo esse tempo. Foram tentadas várias vezes mudar esse contrato e sempre piorou. Terminou agora a concessão e nós vamos ter uma nova disputa para ver quem que comanda as praças de pedágio no estado. E os deputados também estão na parada, os deputados estaduais. E alguns deputados estão até meio carecas de discutir tanto isso daí, viu? Tanto discussão com relação a esse pedágio. E nós vamos conversar com um deles, com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, que por acaso é norte-paranaense, né? E tem participado das audiências públicas sobre o pedágio. Conosco também o jornalista Fábio Silveira, do Baixo Clero, do blog Baixo Clero. Está cheio de perguntas para saber o que está acontecendo. Eu vou começar, deputado, pelo seguinte. É, esse novo contrato, essa nova licitação que vai acontecer em novembro, ela é do governo federal, do Ministério da Infraestrutura. Os deputados estaduais têm poder para influenciar no modo como vai ser esses novos contratos? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, é um prazer estar falando com vocês, Cláudio e Fábio. E eu, claro, tenho orgulho de ser londrinense, nasci ali na rua Belém, não é? Abaixo da linha, né? Quem é londrinense sabe o significado de ter nascido abaixo da linha. Mas o fato é Eu que. sou da Vila Recreio. Então. Bacana, pô. Mas o fato é o seguinte: nós temos uma questão complexa. Porque o paranaense, na verdade, já faz 24 anos que tem pago uma das maiores tarifas de pedágio do Brasil, sendo que quatro das maiores tarifas de pedágio do país estão, não na região, inclusive, do norte do Paraná, né, a mesorregião do norte pioneiro. E as nossas tarifas de pedágio estão muito acima da média das tarifas nacionais, sendo que São Paulo, né, vem em segundo lugar, mas com rodovias de uma classe AA, né, ou seja, com outro padrão. As melhores rodovias do país estão em São Paulo, né, todas elas são rodovias de uma outra categoria. Aqui, na verdade, o que nós tivemos foi no governo do Lerner, quando o Lerner foi à televisão, né, e pintou uma pinha e disse: olha, eu vou criar um anel de integração aqui. Ele só não explicou, na verdade, que a licitação ia ser uma licitação viciada, que ia ser feito por um acordo entre os empreiteiros, que houve um conluio, né, para, inclusive, reduzir o valor da taxa de outorga a 10% do que era inicialmente previsto, porque previa-se a manutenção, além dos 2.400 quilômetros de rodovias pedagiadas, de mais 3.000 quilômetros de rodovias vicinais que dão acesso às principais rodovias. O fato é que as empreiteiras fizeram um acordo, reduziram isso para 309 quilômetros, né? E o Paraná, desde o começo, teve uma tarifa pré-fixada de pedágio com valor elevado. E a advertência que vem do passado é que não adianta ter tarifa elevada para que possa haver obras. Nós vimos no Paraná que isso não aconteceu, muito pelo contrário. Esse foi um contrato, desde o início, marcado, enfim, como eu disse, por esse processo de corrupção na formação do contrato, e ao mesmo tempo, 24 dias depois, no mês de julho de 1998, quando iniciou-se a cobrança, o ex-governador Lerner, com medo de perder a eleição de reeleição de governador, reduziu a tarifa unilateralmente 50%, claro, acertado com as concessionárias de pedágio. Vieram as demandas judiciais. No ano de 2000 eles fizeram um acordo, 2000 e 2002 fizeram acordos em que se transferiu obras para o final do contrato, se suprimiu muitas das obras previstas, retirou-se obrigações e, na verdade, o contrato virou um verdadeiro pandemônio. Veio o governo Requião, um processo de judicialização. Eles, naquele período, não fizeram obra nenhuma e mais do que dobraram de preço
a tarifa, né? Aliás, o governo Requião, desculpa, deputado, que ganhou a eleição dizendo que ia acabar com o pedágio ou então Acho reduzir. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, e desde então a impressão que a gente que tem é que o pedágio só é usado, na verdade, politicamente e em detrimento do bolso e da infraestrutura do Estado e também do setor produtivo, porque é caríssimo transitar pelo Paraná, né? sem dúvida. Então, eu tô situando essa questão num contexto histórico, porque o que aconteceu, na verdade, com a judicialização do contrato, e depois vem o governo Richa, que decide fazer um outro movimento, que é de conseguir negociar para que eles fizessem as obras, e de fato algumas obras conseguiram ser executadas nesse período, depois de todo um processo de negociação. Você verifica que a grande maioria das obras não foi realizada. E nós temos hoje, como nós sabemos todos nós, um dos pedágios mais caros do país. Bom, o governador Carlos Massa, o Ratinho Júnior, no início do governo, fez o entendimento com o governo federal de devolver as rodovias federais que haviam sido delegadas para o Paraná e, ao mesmo tempo, repassar rodovias estaduais para integrar um novo lote de concessões no Paraná. No início era um estudo de 4.180 quilômetros pedagiados, depois isso foi reduzido para 3.800 e agora, por último, 3.300, sendo que hoje nós temos 2.500 quilômetros. Então, na prática, o que está acontecendo? Nós temos um aumento de 33% dos quilômetros que são cobertos por rodovia pedagiada, ou seja, de 2.500 para 3.300, e, ao mesmo tempo, nós temos um incremento de 55% de praças de pedágio, um aumento das praças Sim. de pedágio de 27 para 42 praças, né? Isso, obviamente, tem impactado muito algumas regiões, especialmente a região oeste do Paraná, onde é uma verdadeira rebelião do setor produtivo com a implantação dessas novas praças. Na nossa região, né, onde eles querem implantar uma praça nova, são, na verdade, algumas praças novas, mas eu destacaria uma no município de Califórnia, na rodovia do Café, uma praça nova, e na PR 445, uma praça nova aí na altura do município de Tamarana, saindo de Londrina, entrando em Tamarana, uma praça de pedágio nova. E, ao mesmo tempo, nós temos aí no norte Pioneiro também, uma praça nova em Santo Antônio da Platina e outra praça em Siqueira Campos, sendo que daí incorpora-se a PR 445 e a PR 092 nesse programa de concessões. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles estão fazendo uma mudança, né, em termos de lotes do que era o contrato, não estão mudando nenhuma praça de pedágio do lugar, acho que foi uma determinação, né, que houve de não mudar a praça de pedágio. Já está em um mês nós temos um problema dessa praça de pedágio mais cara do Brasil, que é R$ 24,70. Há uma redução na praça de pedágio e eles estão, na verdade, qual que é o grande problema que nós estamos tendo? Eles agora estão trabalhando com preços, fazendo umas engenharias, e eu vou explicar isso aqui muito rapidamente. Tá. O que acontece? Desde o governo Dilma, passando por governo Temer e Bolsonaro, o Brasil, o governo federal, tem feito as licitações de pedágio observando exclusivamente o critério da realização de obras, um caderno de realização de obras, encargos de manutenção, ampliação da capacidade da rodovia, a implantação no determinado período de tempo e o critério de julgamento é exclusivamente de menor preço da tarifa. O que nós temos visto são tarifas muito mais em conta, tarifas muito mais reduzidas, né? E o melhor exemplo talvez seja o da Serra do Mar, aqui do litoral do Paraná, onde para você andar 100 quilômetros de Curitiba a Paranaguá, você paga R$ 21,70 no caso do veículo de passeio. Você vai de Curitiba a São Paulo, anda 400 quilômetros e paga R$ 19,80. Né? Então, é um parâmetro de diferença de preço. Em rodovias que têm um fluxo de tráfego parecidos, né? não são tão desiguais os fluxos de veículos que nós temos nas rodovias. Sim. Isso tem acontecido, obviamente, em outras situações também,
E o governo federal, para surpresa, acho que de todos nós, por exemplo, esse ano passado, ele leiloou um trecho da BR-101 entre o município catarinense de Palhoça e a divisa com o Rio Grande do Sul, e quem ganhou foi a CCR, das maiores empresas de concessão de rodovias do Brasil. E que esteve envolvida agora na promotoria pública, e a Polícia Federal, inclusive, mostrou que havia um esquema patrocinado, inclusive por essa empresa, para que o pedágio no Paraná ficasse do jeito que estava. Né? Muita gente, aliás, Exatamente. alguns diretores, inclusive, chegaram a ser presos. O Fábio, Exatamente. acho que tinha alguma pergunta, né, Fábio, que você queria Não, fazer? mas deixa eu só concluir o raciocínio Claro, aí, claro, só deputado. para Eu te concluir esse escuto. raciocínio que eu acho que é importante. O que aconteceu com esse leilão, que foi feito ano passado, pelo governo federal, houve um desconto de 62% na tarifa. A tarifa que estava prevista de R$ 7,30 caiu para R$ 1,97. No Rio Grande do Sul, mais 2 lotes também feitos pelo governo federal. Um foi desconto de 33%, outro um desconto de 40%. E recentemente o governo gaúcho também fez uma licitação de uma duplicação de rodovia de 220 quilômetros da região de Santa Maria, duplicação integral. A tarifa também estava R$ 7,00 alguma coisa e caiu na licitação para R$ 3,30. Por quê? Porque adotou-se exclusivamente critério de menor preço. O que o governo federal está querendo fazer agora é mudar isso. Na verdade, ele quer praticamente prefixar o valor da tarifa e vai ganhar a concessão a empresa que oferecer a maior taxa de outorga. O que é taxa de outorga? É um novo tributo que é criado, né, porque a empresa tem que pagar essa taxa de outorga. Obviamente, ela vai, ao longo do período, não vai tirar do lucro, ela vai tirar do usuário isso, ou seja, sai do processo todo, embora a taxa de outorga não integre o processo de concessão, mas na prática, sim, o governo federal é que recebe o dinheiro. Agora estão falando, inclusive, em devolver a taxa de outorga para a rodovia, para ter mais investimento, menos tarifa de pedágio. Estão fazendo umas engenharias aí para tentar justificar a taxa de outorga. Na verdade, assim, a cada semana, para ser honesto, o Ministério vai mudando a proposta, né? Eu não sei até onde que nós vamos nisso, mas a Frente Parlamentar basicamente está trabalhando contra duas questões. Primeiro, nós queremos o sistema de licitação de menor preço de tarifa e que não haja o degrau, pelo menos não no valor de 40% que eles querem cobrar para a rodovia depois que ela for duplicada, porque daí aumenta o valor real, a tarifa de pedágio, em 40%. Acho que esses 2 pontos são os 2 pontos mais críticos, né? Taxa de outorga versus menor tarifa e a criação desse degrau de 40%, que é uma paulada, né, no lombo do usuário quando isso acontecer. Fábio? Até sobre essa questão do degrau que eu ia falar, mas o senhor já disse tudo aí, até porque é o seguinte, estão falando, por exemplo, Jataizinho, Baixão, que é a mais cara do Paraná, acho que talvez a mais do Brasil, baixaria ali, pelo que eu andei vendo, 7 e pouco, R$ 8. Só que se eles duplicarem algum trecho ali, já sobe 40% de novo, não adianta nada. Mas tem uma outra questão ali, que é uma tarifa diferenciada que eles estão propondo para quem usar mais a rodovia. Então, por exemplo, pelo que eu vi nos documentos, passando de 30 viagens, só a partir da 30ª viagem que ganha. E, pelo jeito, não tem aquela isenção que a gente tem, por exemplo, aqui em Arapongas. Quem mora em Arapongas tem uma isenção total, um nível X ali de moradores. Isso aí acaba. Então, quer dizer, na sua avaliação, fica melhor ou pior aí para o motorista? Eu acho que a melhor solução, na verdade, é ter uma política de subsídio cruzado, onde você não tem degrau tarifário, ao contrário, você tem uma tarifa constante do ponto de vista de saber o quanto que vai ser a tarifa durante o processo da concessão, sem surpresa, porque imagina daqui a 7 anos, quem for presidente da República, o governador, vai ter duplicou a 445, que é o prazo mais ou menos, dá 7, 8 anos para duplicar. Duplicou, sobe 40% em valor real o valor do pedágio. Imagina a confusão que vai ser isso tudo. O que eu acho assim, a melhor solução é você ter uma política de subsídio cruzado, do trecho que está duplicado para o trecho que não está duplicado. Isso você faz com que a tarifa seja constante e seja pelo menor preço. Essa inovação aí do TUF, né, tarifa do usuário frequente,
É uma inovação até interessante, eu acho que é um avanço no que nós temos hoje, mas indiscutivelmente, assim, ela só serve para carro de passeio. Você citou bem o exemplo de Jataizinho. O pedágio Jataizinho, 80% do fluxo de veículos nele é no raio de 50 quilômetros. Você pega lá desde Sapopema, que é um pouco mais longe, lá do pessoal da área de cerâmica, o pessoal que vem entregar mercadoria no Ceasa todo dia, da região de Açaí, de toda a região de Amoreira, enfim, de São Jerônimo da Serra. Ou seja, na verdade, você pega todo o povo de Cornélio Procópio, de região, e aquele pedágio ali é um pedágio que está ele é a única passagem da ponte que tem sobre o rio Tibagi. Então, ele, na verdade, é um pedágio que é cruel, a localização dele. O ideal mesmo, correto, era retirar aquele pedágio do lugar onde ele se encontra. Agora, essas inovações, eu até acho que as inovações não são ruins, assim, conceitualmente, até acho que são razoáveis as inovações. Mas isso seria super bom se a gente estivesse discutindo a partir do menor preço de tarifa, e não de uma tarifa pré-fixada, porque o que o governo federal fez? Ele fez um cálculo, que, aliás, nós ainda não conseguimos ter um acesso, porque o primeiro acesso mesmo que nós tivemos foi quinta-feira da semana passada, e eles demoraram 2 anos para fazer isso e contrataram uma consultoria por 62 milhões de reais. Então, reconheçamos aqui, né? Nós estamos numa profunda desigualdade de análise desse processo todo, até porque técnicos altamente qualificados estudaram e formularam isso. Nós não temos os números, não temos como decodificar isso tudo no volume de informações que nós temos hoje. Mas eles fundamentalmente estabeleceram uma tarifa básica, e sobre essa tarifa básica, a ideia deles é permitir um desconto máximo na licitação em envelope fechado de até 15%. Não tem essa garantia, inclusive, que eles vão dar em até 15%. Inclusive, os preços que eles estão divulgando já é com esses 15%. E o restante, na verdade, da licitação é feita quem pagar a maior outorga. Então, na verdade, a gente já tem uma tarifa pré-fixada, né? Pelo menos no valor mínimo dela. As entidades têm se reunido, a FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, a FETAEP, o pessoal da agricultura, etc., e tem dito, tem reivindicado que esse desconto ele seja de 25% a 30% nos trechos em que serão leiloados aí, feito esse leilão. O senhor acha que é possível chegar num desconto desse tamanho? Ou a gente vai ter que engolir entre 15% e 17%, que é o que o Ministério da Infraestrutura está propondo? Olha, depende até de uma coisa. Eu não sei como é que eles fizeram, por exemplo, eles estão falando de um CAPEX, que é o investimento, que é assim, qual que é a equação geral desse pedágio do Paraná novo aqui? Em 30 anos, no valor presente, 156 bilhões de reais de receita para 6 concessionárias de pedágio que vão administrar as rodovias, com investimento total de 42 bilhões de reais de duplicações, ampliações, trevos, contornos, enfim. E mais 34 bilhões de reais de operação da rodovia. Bom, vamos ficar nos 42 bilhões. Os 42 bilhões significam que nós vamos ter investimentos efetivos na rodovia de 27% do total de receita que vai ser gerado por essa rodovia, pelo menos dos números que eles estão trabalhando. Eu não sei se é mais ou se é menos, mas esse é o número que eles estão apresentando para todos nós. O fato concreto é assim, eu entendo que se eles quiserem fazer uma licitação correta, o certo é não ter taxa de outorga, porque ela só serve para segurar a tarifa mais elevada, e, ao mesmo tempo, deixar com que a concorrência, a economia de mercado, o capitalismo, o bom e velho capitalismo, ele possa prevalecer. Ou seja, as empresas licitantes farão valer, não é, a melhor oferta. Quem tiver mais eficiência, quem tiver um bom plano de negócios, oferece a tarifa mais baixa. O que é a questão básica? A formulação do Ministério, a mim me parece como se a gente estivesse criando uma empresa estatal, onde você fixa a margem de lucro, uma TIR de 8,47, onde se define investimento, a parte operacional, quanto que você vai pagar de tributo, e a margem de lucro da empresa. Ele tem, assim, uma segurança absoluta. Segundo eles, é para que eles possam realizar as obras. Bom, a gente já assistiu esse filme antes aqui no Paraná.
As tarifas altas permitiriam que a Econorte e as outras empresas realizassem todas as obras. Eles não realizaram por causa da ganância. Quem que me garante que os novos farão os 1.700 quilômetros de duplicação? Nós não temos, objetivamente, nenhuma cláusula contratual que garanta isso. Você tem que ter outros mecanismos de resolução da não realização do contrato. Então, assim, na minha avaliação, o desconto ele tem que ser permitido o que a lei de licitações permite, que é 70%. Agora, se o governo federal quiser fazer com desconto menor, se a gente vai discutir descontos, o ministro falou para mim, ele falou isso domingo, conversei longamente com o ministro pelo telefone. O ministro falou para mim, eu não abro mão do modelo híbrido. Bom, falei, ministro, então vamos fazer o seguinte, dentro do modelo híbrido seu, vamos permitir, então, que as empresas dêem um desconto de até 50%. Eu falei, não, 50% é muito, tá bom, ministro, até 40%, então. Mas vamos fazer diferente, não é envelope fechado. A empresa vai lá na Bovespa, daí Bovespa mesmo. No leilão, a empresa chega e oferece. Eu ofereço uma tarifa de X. Aquilo significou 17% de desconto. A outra diz, eu ofereço menos X. Significou 25% de desconto. Bom, depois que chegou no 40%, todo mundo deu 40% de desconto, daí vai para a taxa de outorga, por exemplo. Seria, na minha avaliação, saber o seguinte, porque a grande pergunta, Cláudio e Fábio, é assim, quando eu falo do CAPEX, do investimento, os 42 bilhões, por exemplo, se eles estão usando a tabela cheia do DENIT para orçar as obras, significa que essas obras já estão com um preço adicional de 20% a 25%. Por quê? Porque todas as obras, todas as licitações do DENIT hoje em dia têm dado entre 20% e 25% de redução do preço para quem está disputando essas obras. Então, veja, eu não sei que preço que eles estão colocando a duplicação, o contorno, as obras. Eu não sei que preço que eles estão trabalhando. Nós não conseguimos identificar isso ainda. Entendeu? O custo do quilômetro de rodovia duplicada, quanto é que está custando, isso é uma equação que não está pública ainda. Fábio? Importantes, deputado. 2 detalhes importantes. Primeiro, desses 156 bilhões que se projeta arrecadar ao longo aí dos 30 anos, não tá, valores atuais quer dizer que não está levando em conta os degraus tarifários, que significa que se eles fizerem essa duplicação, esses 42 milhões de reais para investimento, vai aumentar esse valor. E os outros 34 bilhões que é para a manutenção ali, o gasto operacional. Sobra uma margem aí que é superior a 50%. Gordura tem, né, deputado? 80 milhões de reais sobraria. Eu diria assim, desses 80 bilhões aí, a conta sua está certa mesmo, e por incrível que pareça, né, eu sempre falo que eles têm feito contas de padeiro nesse negócio aí, sem querer que diminuir os padeiros, mas é o seguinte, é que as contas são um pouco simples assim mesmo, que é assim, vamos desses 80 bilhões, vamos tirar 30 bilhões, mais ou menos, de impostos federais e alguns municipais, o ISS. Então, veja, sobra aí 50 bilhões, que é a TIR, enfim, tudo mais. E os 34 bilhões não deu para a gente entrar dentro dele para saber se é correto, se está superfaturado, se não está. Enfim, é um número que a gente não tem como aferir nele. O que concretamente a gente percebe é que, assim, por exemplo, o governo federal, além de não fazer investimento na rodovia, ele vai ganhar muito dinheiro com a concessão por causa dos impostos, né? Então, assim, tem toda uma lógica aí perversa. Inclusive, essa questão do investimento, ela pode ser feita por fora e não por dentro, porque daí você pode efetivamente ter uma redução no custo tributário dele, né? Tem uma equação diferente que pode ser feita aí. Assim, o que o governo federal está tentando, na minha avaliação, é criar uma empresa estatal privada, né? É um modelo de negócio, não é uma modelagem de pedágio. Isso é a minha opinião, do jeito que eles estão fazendo aqui. Eu vou te falar assim, eles podem estar bem intencionados? Podem estar bem intencionados. Eu não tenho dúvida que o governador Lerner, quando pensou lá da concessão há 24 anos atrás, também estava bem intencionado. Resultou nessa tragédia paranaense, né, que nós todos vivemos esses anos aí. Mas, deputado, uma coisa que eu tenho curiosidade, que é o seguinte, a primeira vez que foi feito o pedágio no Paraná, para o paranaense, era uma novidade.
né? Havia nos outros estados. Não houve, pelo que a gente percebe, cuidado na realização desses contratos, ou pelo menos um cuidado em favorecer o Estado e não as empresas, né? Estamos aí fazendo uma nova licitação. O que é possível fazer para não repetir as bobagens que foram feitas lá atrás? Mais do que isso, como colocar nesses contratos regras, mas regras contundentes, para obrigar as empresas a cumprirem os contratos, que elas não cumpriram. Nós estamos terminando agora em novembro esses contratos com um monte de rodovia que deveriam já estar duplicadas e que não foram. E vai ficar por isso mesmo. Como é que é possível colocar isso nos contratos e cobrar essa execução? Na verdade, tem que ter fundo garantidor, tem que ter seguro garantia da realização da obra, cláusulas resolutivas, né, para que se a empresa não inicia a obra, você já decreta a caducidade, ter a previsão, que é legal, inclusive, da encampação, mas sem ter que pagar lucros cessantes. Tem mecanismos que é possível serem criados, porém, até agora nós não temos disponibilizados esses editais e nem esses contratos. Tem um modelão da NTT circulando aí pela internet, mas o Ministério até agora só divulgou, não de fato, a parte mais econômica e de intenção de obras, que seria ao longo desse período de concessão. Vamos duplicar aqui, fazer aqui e tal. Mas, assim, efetivamente, nós não temos no contrato, não deu para vislumbrar ainda nenhuma garantia. Tanto que o ministro Tarcísio, ele argumenta que essa equação que envolve uma tarifa de pedágio mais cara do que aquela de menor preço, ele diz o seguinte, que tarifa de menor preço, as empresas não realizam as obras. O fato é assim, nós aqui sabemos que a tarifa de maior preço também não realiza obra nenhuma. E se o contrato não tiver cláusulas muito objetivas e resolutivas do não cumprimento, ela tem que sair fora. Eu vou dar um exemplo assim, se você lá, por exemplo, tem o degrau tarifário, esse degrau aí de 40%. Tecnicamente, aqui, eu conversei com os engenheiros aqui, professores do Instituto Tecnológico de Transporte e Logística da Universidade Federal do Paraná, normalmente esse degrau é de 25%, não 40%. O governo federal diz que quer estimular as empresas a fazerem as obras para poder ganhar o degrau de 40%, né? Na verdade, assim, o contrato de pedágio, ele deveria ser um tripé. O que é o tripé? O poder concedente, que é o governo federal, nesse caso, a empresa concessionária e o usuário de rodovia. O que a gente percebe, na verdade, é que o governo federal quer garantir são os direitos, né, da concessionária de pedágio. Situação extremamente favorável para ela executar a obra. Agora, se ela não quiser executar a obra, vamos fazer como outros fazem. Tipo assim, o sujeito precisa ter licença ambiental para fazer determinado trecho de rodovia. Eles ficaram anos ali, artérias, anos para fazer a Serra do Cafezal na ligação Curitiba-São Paulo. E com a história como é que era lá, do passarinho dourado, lá que eu não me lembro bem agora, e não saía aquela obra. A Artéries mesmo tem uma obra aqui, que é o contorno norte de Curitiba, na região que entra da BR-116 para a rodovia da Uva em Colombo. Eles ficam jogando para o IBAMA e para o IAP para conceder a licença ambiental e não fazem a obra. E nem opera a caducidade daí por parte da NTT em relação à concessionária. Então, assim, nós temos um problema grave com esse modelo de concessão no Brasil, não é só de rodovia, de ferrovia também, é de telefonia, nós temos problemas graves com isso. O modelo de concessão é um modelo ruim, de uma maneira geral, como, aliás, diga-se de passagem, é o Estado brasileiro, né? O nosso modelo de Estado ainda é do século XIX. E tudo que decorre de concessão, a própria política ainda, né, também tem um modelo atrasado tudo. Nós somos um país que estamos atrasados, né? Eu sempre tenho visto e assistido com muito interesse as palestras que o ex-deputado federal, o Luiz Carlos Raul, tem feito sobre reforma tributária, e talvez o que melhor consegue traduzir na questão da reforma tributária
ao que é o Estado brasileiro e como se quer manter determinados privilégios no modelo tributário que nós temos atual, né? Então, ou nós vamos encarar essas questões mesmo, ou nós vamos continuar tendo, no caso do pedágio, um risco enorme de pagar pedágio mais caro do que devia ser, claro, menor do que esse que está sendo proposto, que tem hoje no Paraná, mas, ao mesmo tempo, é maior do que ele é se fosse adotado a sistemática de licitação por menor preço, né? E quanto menor o lote, maior a competitividade, aliás, em passagem. Fábio? Deputado, essa questão do degrau me parece assim até meio ser uma questão contraditória, né? Porque se já no cálculo de 156 bilhões está prevendo investimento, quer dizer, esse investimento já está dentro e não é nem 1/3 do valor total que está se projetando ganhar com o pedágio no Estado. Ou seja, além de fazer o que é obrigação, ainda vai ganhar um degrau. Mas a minha questão, fora essa constatação, minha questão é a seguinte: transparência, porque também essa questão de degrau, esses cálculos também passa pelo problema da transparência. E transparência em termos de pedágio sempre foi um problema muito grande. Você teve dificuldade, por exemplo, de saber quantos carros passam, qual o volume, enfim. Como é que dá para fazer essa questão para garantir no futuro contrato a transparência que não teve nesse contrato que está vencendo agora? Bom, veja, primeiro é o seguinte, eu até acho que esse contrato, eles estão prometendo mais transparência, né? Mas, assim, por enquanto só está na intenção de ter mais transparência. Eu, por exemplo, gostaria de ter, de fato, né, um pedagômetro de verdade mesmo, para saber quantos veículos passam pela praça. Por exemplo, hoje, 25 anos depois do início dessa concessão no Paraná, literalmente nós tínhamos na época 1/4 do número de veículos que circulavam nas rodovias paranaenses. Eu pergunto, daqui a 30 anos, né, qualquer um que é economista ou que trabalha com planejamento sabe que ninguém consegue fazer cálculo de 30 anos no planejamento. O máximo que você consegue fazer é 20 anos e olha lá, sempre ainda com planos decenais, que você consegue ter um horizonte melhor. Então, você falar uma concessão de pedágio de 30 anos de fato, extremamente complexo isso, e altamente o risco de dar errado é muito grande, e a gente sabe que empreiteiro, o devido respeito que eu tenho por todos eles, empreiteiro não tem máquina, não tem equipamento. Empreiteiro, o maior patrimônio que ele tem é o contrato. Depois que o sujeito tem o contrato na mão, daí ele está feliz da vida e ele vai negociar e vai fazer as coisas todas. Essa de fato, é a questão que envolve os empreiteiros, né? Embora o Brasil, depois, no pós-Lava Jato, aí restaram poucos empreiteiros no Brasil, né? Mas, deputado, também não caberia aos políticos e até ao Tribunal de Contas, que de vez em quando a gente chama de Tribunal de Faz de Conta, que não presta muito atenção no que acontece no Estado. E, por exemplo, na Assembleia Legislativa houve pelo menos 2 CPIs para analisar contrato, para olhar, para verificar, para cobrar, e nunca caminha mais do que 2 milímetros e sempre termina com nada. E a política, na verdade, ela também precisa fiscalizar, que é uma das funções da política. Nesses 20 e poucos anos, isso não foi feito com efetividade. O senhor acha que é possível que também os políticos mudem um pouco a cabeça e comecem realmente a fiscalizar para o bem do Estado e não para o bem do próprio umbigo? Olha, eu quero dizer para você o seguinte: a primeira grande derrota que esse enfrentamento das tarifas de pedágio nós tivemos no Paraná foi em 2003, naquela CPI que foi feita na Assembleia, a primeira CPI, quando a CPI declarou que os contratos que tinham estado com a concessionária, que era fruto de um conluio, eram contratos legais e que sobre eles não pesava nenhum questionamento. Ali foi uma grande derrota de quem queria mudar essa realidade. Isso foi o primeiro, na minha avaliação, a primeira grande derrota que nós tivemos. Eu particularmente acho o seguinte: qualquer processo que esteja judicializado, ou seja, que você tenha investigações do Ministério Público, e seja qual for, seja da área de patrimônio público ou
da área criminal, especialmente do GAECO, que faz investigações. E eu entendo que quando você tem Ministério Público investigando e Justiça e já tratando do tema, não cabe fazer CPI. Eu acho que a CPI, na verdade, ela acaba sendo um espaço para que o que está sendo acusado poder, inclusive, dar a narrativa dele sobre determinado tema. Então, assim, eu acho que as CPIs que investigaram o pedágio na Assembleia, eu não participei de nenhuma delas, coincidentemente eu não estava, uma eu estava fora da Assembleia, era presidente da Coapar, e na outra era secretário do Trabalho, eu não estava na Assembleia nesse momento. Mas eu entendo assim que foi feito um esforço, porém esse esforço não foi suficiente para modificar a realidade. O Tribunal de Contas do Estado, por outro lado, realizou um ótimo trabalho, pelo menos em um dos trechos, uma das concessionárias, que é Eco Cataratas, onde comprovou superfaturamento de obras de cerca de 300 milhões de reais e também o superfaturamento do pedágio, da cobrança da tarifa, em torno de 30%. Além disso, recentemente até foi divulgado que erros de cálculo da AGEPAR levaram a um lucro indevido para as concessionárias de 8 bilhões de reais durante esse período. O senhor acredita em erro, assim, erro por descuido? Olha, quem acredita em Papai Noel, fada do dente, não é? O coelhinho da Páscoa acredita nisso, né? Na verdade, o processo do pedágio, ele é um processo, assim, na epiderme dele, é um processo de corrupção, né? Infelizmente é isso. E aí não adianta falar, não, eu vou colocar então um setor privado. Não, é o setor privado que pratica essa corrupção. Não adianta a gente ficar passando pano aqui, não é? Se você vai investigar, foi feita a investigação, o Ministério Público Federal, aliás, acusou a Econorte de estar com um superfaturamento de 400% na praça de pedágio, né? De Jacarezinho, Jataízinho, aquela praça de pedágio, por exemplo, de Jacarezinho, nós conseguimos a primeira decisão judicial fechando ela como ilegal em 2008, que ainda era aquela professora Ana Lúcia Bacon, que liderou um movimento lá importante da sociedade civil organizada. Nós conseguimos primeiro grau, segundo grau, não conseguimos no STJ, daí foi o ministro Gilmar Ferreira Mendes, meteu-lhe um canetaço e deixou a praça aberta 10 anos. Recentemente, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, o juiz federal Rogério Canguçu de Jacarezinho, de novo, fechou a praça. Está lá a praça aberta. Como? Decisão do STF de novo. Então, assim, eu não tenho dúvida que as concessionárias de pedágio, elas sejam quem for, e aí vão continuar judicializando essa discussão com a União, com o Estado, seja com quem for aí. Eu não tenho esperança muito de mudança dessa realidade. Desculpa, eu não sou um crente nisso. Eu gostaria de acreditar, mas não consigo ter essa convicção que vai ser modificado isso. Vamos ouvir a última pergunta do Fábio, vamos já para os encaminhamentos e encerramentos, né? Porque já estamos com quase 40 minutos aí. Fábio, por favor. Então, acho que essa questão que o senhor fala, né, deputado, da dificuldade de se controlar. A gente está falando de dificuldade de controlar uma concessão que é feita aqui no Estado. Indo essa concessão para Brasília, quais são as nossas chances de controlar isso e da própria frente parlamentar da Assembleia para controlar isso lá em Brasília? Quais são as nossas chances? Olha, eu acho que é quase que zero. Eu por exemplo, estou tentando descobrir por que o Paraná está recebendo menos vacinas do que o Rio Grande do Sul. Tenho batido duro nessa questão. O Ministério da Saúde não responde, nem a mim e muito menos a Secretaria Estadual da Saúde. Eu diria assim, na verdade, a nossa chance é zero. Até porque a NTT é uma agência federal, né? Eles não vão dar a menor bola para nós não vamos conseguir, de fato, ter muita influência em nada disso. Eu pessoalmente, eu sou um crítico desse modelo, e eu, se pudesse ter o poder de decisão sobre isso, eu não faria em regime de concessão, eu faria de uma forma diferente esse processo de gestão das rodovias estaduais, e acho que o risco que nós corremos, se for mantido o modelo híbrido,
é de manter muitos dos problemas que nós temos hoje. A tarifa ela não vai ser reduzida como nós deveríamos reduzir, e, ao mesmo tempo, vamos continuar sem as garantias da execução das obras. Eu entendo assim, que se a gente trabalhar ainda com a menor tarifa de pedágio, onde haja uma licitação limpa, de fato, a chance da gente, pelo menos, pagar uma tarifa menor é maior. E ter cláusulas objetivamente resolutivas quando não do cumprimento do que está previsto em cada um dos anos, sem subterfúgio. Ou cumpre ou não cumpre. Não adianta ficar inventando que a ararinha dourada lá que não deixou fazer o trecho de rodovia. Não, é que assim, se você colocar, por exemplo, vou dar um exemplo, olha aqui, ó. Se você colocar, nós foi uma luta para conseguir fazer essa duplicação que nós estamos fazendo de Jataizinho a Cornélio Procópio, né? Acabou sendo feito aditivo, tirou aquele contorno norte de Londrina, que ficou inviabilizado. Por quê? Porque a desapropriação teria que ser o Estado, antes era a concessionária que tinha que fazer, o Estado não tem 400 milhões de reais para desapropriar aquele traçado original. E ainda da redução que houve de pista dupla para pista simples, só para dar um exemplo. Então, assim, se você colocar os contornos ou coisa que o valha, não realizam uma obra. Vamos ser realistas aqui. Eu sou muito descrente nisso, acho que nós temos um problema grave. De qualquer forma, assim, se o contrato tiver cláusulas bem objetivas, é possível, sim, né, você trabalhar. Agora, vai ter que melhorar muito esse contrato, porque, assim, o fato é que eles começaram a fazer alguma obra 3 anos depois, né? Tem 0 de obra no primeiro ano, segundo ano, só no terceiro ano. E depois, eu não acredito que em 4 anos eles vão duplicar 1.700 quilômetros de rodovia no estado do Paraná. Não consigo enxergar isso. Nos últimos 2 anos, com tudo que foi feito, todas as pressões, com obra direta do governo federal, mais a do pedágio, foram duplicados 60 quilômetros de rodovia no Paraná. Como é que nós vamos duplicar em 4 anos 1.780 quilômetros de rodovia? Eu não consigo acreditar nisso. Não adianta, eu não quero ser um chato, descrente aqui, mas eu reconheço que acho meio improvável que aconteça isso, né? Deputado, para encerrar o nosso bate-papo, que já está com um tempinho já bem estendido, essas audiências que estão ocorrendo no estado todo, né? Teve agora em Cascavel, vai acontecer em Londrina na próxima quinta-feira. A pergunta é o seguinte: vai ser o famoso efeito sonrisal? Muita efervescência e pouco resultado? Ou realmente essas audiências têm poder de mudar alguma coisa no contrato? Não, essas audiências elas têm uma única finalidade, elas, objetivamente, é de sensibilizar a sociedade civil organizada, no caso de Londrina, e também do Norte Pioneiro, realizando em Cornélio Procópio, para o que está acontecendo. As pessoas não sabem o que está acontecendo. A NTT já marcou, inclusive, para o dia 24 e 25, por videoconferência, audiência pública, já para discutir a concessão. Se as pessoas não estiverem antenadas para participar disso, é um atropelo completo. Nós não vamos participar da discussão. Ao mesmo tempo, o que nós temos de instrumento eficaz? Nós temos uma carta na manga. Qual que é ela? Do total de rodovias que o governo federal quer fazer no Paraná, 3.300 quilômetros. 2.200 são rodovias federais, 1.100 quilômetros de rodovias são estaduais. Nós apresentamos em 37 deputados e deputadas um projeto de lei que visa fazer o seguinte: nós proibimos que o Poder Executivo ceda, ou seja, faça a cessão ou a delegação de rodovias estaduais para o governo federal, se o critério a ser adotado na licitação não seja exclusivamente o menor preço de tarifa. Isso obrigaria o governo federal a rever completamente, não é, o leilão que ele está programando para fazer esse ano, se nós conseguirmos esse objetivo. Então, esse tema também é um tema que está sendo discutido nessas audiências públicas. Eu vi lá em Cascavel uma grande rebelião por parte do setor produtivo, contrário às praças de pedágio, contrário ao modelo de outorga, de pagar um novo tributo para o governo federal. Eles querem menor preço, tanto em Foz do Iguaçu quanto em Cascavel. Vamos fazer em Londrina e vamos fazer em Cornélio. E depois, na outra semana, faremos Guarapuava e Francisco Beltrão, depois Maringá e segue por aí. São 10 audiências públicas iniciais. Transmitido tudo pela TV Assembleia,
tanto no canal 10.2, quanto pela NET e também pelas redes sociais. Tudo isso é fazer o quê? É sensibilizar para o que está acontecendo, porque o governo federal ele não quer fazer uma discussão pública disso. Na verdade, assim, é um debate que ele não veio a público, agora que vem quando eles publicaram o edital. Então, a frente parlamentar, eu disse isso hoje, vou repetir, ela não é de esquerda, ela não é de direita, ela não é governista, ela não é de oposição. Ela é uma frente parlamentar por uma causa, uma boa causa, que é ter boas rodovias, ter investimento nas rodovias do Paraná, com pedágio, com tarifa justa. Ninguém está fazendo demagogia aqui. Agora, a frente parlamentar é para sensibilizar a sociedade civil organizada para o que está acontecendo e, obviamente, também definir os rumos de como os parlamentares votarão, né, autorização ou não da cessão de rodovias estaduais para o governo federal. Deputado, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso Lugar da Fala e vou passar agora a bola para o Fábio Silveira, que ele é o cara mais simpático do nosso grupo, para poder pedir para que as pessoas se inscrevam, não é, Fábio? Por favor. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos. Mais simpático, só que não, né? Agradecer o deputado aí pelo tempo que nos atendeu aí. Esse é um debate importante, está só começando, precisa ser feito. E para a gente fazer esse debate aqui no Lugar da Fala, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar o vídeo, porque é um conteúdo importante que a gente tem que saber e que vai mexer com a nossa vida. Obrigado mais uma vez, deputado. Tá bom, eu que agradeço aí para vocês, bom trabalho aí. E quinta-feira estaremos aí em Londrina, na Sociedade Rural do Paraná. Também o link da reunião no sistema Zoom, né? Para quem quiser. Depois eu disponibilizo aí, viu, Cláudio? Para você e para vocês, enfim. E daí a gente vai, depois eu repasso daí o link de Londrina, né? Para poder todos que quiserem participar. Tá bom? Valeu, obrigado, deputado. Obrigado a vocês aí.